São Paulo pipocou ou o Rogério Ceni foi muito mal na derrota do tricolor pro Del Valle, hein? Vem comigo! Pessoal, e lembre-se sempre de passar aqui no site da KTO, hein, para fazer a sua aposta com as melhores odds do mercado, usando o meu cupom FACINCANI, 20% de cashback para você, ou seja, apostou um valor, ele volta em 20% para você continuar apostando no site e tendo muito mais chances de ganhar, fazer a sua fezinha. Se você é bom de palpite, aposte a partir desta segunda-feira, tem rodada de Campeonato Brasileiro, ao longo da semana também muito Brasileirão, campeonato tá pegando fogo, tem muita coisa em disputa e eu quero saber se você é bom mesmo e se tem coragem de ir lá para se consagrar. Vai lá que eu sei que você vai conseguir, confia em mim! Pessoal, há praticamente uma semana, aqui mesmo no canal do FACINCANI, eu gravei um vídeo dizendo que o São Paulo era favorito para vencer o Del Valle e ser campeão da Copa Sul-Americana. Elenquei uma série de fatores que, na minha visão, fariam com que o São Paulo terminasse o final de semana com o bicampeonato desta competição. Só que cá estou aqui, boquiaberto e surpreso de como o São Paulo conseguiu perder uma final tão palpável para um time respeitável, para um bom time, mas que, com todo respeito, não é esse bicho-papão de 7 cabeças, não. Para mim, o São Paulo cometeu erros gravíssimos nesse jogo e, em especial, o técnico Rogério Ceni, a quem eu julgo ser muito mais experiente, e é verdade, não só como jogador, mas também como técnico, em relação ao agora campeão da Sul-Americana, o Martim Anselmi, né? O Rogério Ceni, campeão brasileiro e de Supercopa com o Flamengo, o Rogério Ceni do bom projeto e belíssimo vitorioso no Fortaleza, que está agora aí dando frutos e muito bem consolidado na Série A do Campeonato Brasileiro, um São Paulo que até individualmente tem jogadores melhores do que os jogadores da equipe do Independiente Del Valle, um cenário totalmente favorável para o São Paulo, até porque a torcida que conseguiu ir a Córdoba estava em muito mais número em relação aos pequeninos torcedores do Independiente Del Valle. Então, diante de tudo isso, o São Paulo, dentro de campo, foi uma equipe completamente apática e que sentiu essa pressão de 10 anos depois, exceção ao Campeonato Paulista do ano passado, ganhar um título de relevância, que justamente seria o repeteco daquilo que aconteceu em 2012, quando o São Paulo foi campeão da própria Copa Sul-Americana, né? Um time que, na minha visão, durante o jogo, diante da equipe do Independiente Del Valle, pipocou em diversas situações. Um São Paulo que sentiu a responsabilidade de finalizar, um São Paulo que pouco combateu dentro de campo, em especial na marcação, uma equipe espaçada, um meio-campo mal escalado, uma lateral que não existiu, um Patrick praticamente isolado, sozinho, tentando algumas coisas, mas obviamente isso não surgiu efeito, um Calleri dentro de campo sumido e no pouco que apareceu não decidiu em chances fáceis, e o Rogério nesse conjunto, aí eu coloco também como um grande responsável, fez uma escalação que na minha visão estava completamente longe e que já dava sinais de um São Paulo que poderia dentro de campo apresentar a combatividade necessária e a organização para bater o bom time do Del Valle, mas que, repito, não é nada disso, não é essa coisa toda, esse supra-sumo da América do Sul, que me faz crer que, por exemplo, vai entrar na próxima Libertadores e, sei lá, brigar pelo título. Não acredito nisso. Vejo uma equipe bem organizada, bem trabalhada, é um projeto legal, mas muito longe disso. Para mim, o São Paulo vacilou demais. Primeiro ponto, Igor Vinícius na lateral direita em relação ao Rafinha. Em decisão desse porte, já sabendo que era um jogo de alto risco, vai na bola de segurança. Num jogador que recentemente não estava comprometendo com a camisa do São Paulo e que poderia justamente fazer duas funções em campo, tanto o lateral como também, obviamente, um terceiro zagueiro numa eventualidade do São Paulo jogar numa linha de 5, né? Já começa por aí. Segundo ponto, qual a justificativa do Alisson ser titular do São Paulo? Um jogador que sempre por onde passou nunca acrescentou absolutamente nada. Um jogador limitado, um jogador que apenas dizem que é muito tático, mas do quê? O que ele combateu dentro de campo? O que ele ajudou a fechar, por exemplo, a região da lateral direita do São Paulo, muito exposta ao longo do jogo, diante da equipe do Del Valle? Um Alisson apático, um Alisson que pouquíssimo pegou na bola.
Poderia ter o Rogério, sei lá, escalado um jogador do calibre do Nauel Bustos, que chegou agora até para fazer um ataque um pouco diferente, sei lá, com 3 jogadores de mais movimentação, até para ajustar ali na recomposição com o Luciano, enfim, fazer um São Paulo um pouco diferente, e isso não foi feito, né? Um São Paulo, por exemplo, né, que teve a oportunidade de ter no meio-campo de novo um jogador minimamente mais combativo que o Pablo Maia, que é um atleta que cada vez mais dá sinais de que não tem poderio decisivo e muito menos psicológico para esse tipo de jogo. O segundo gol do Del Valle, o atleta passa pelo Pablo Maia com uma facilidade absurda e ele sequer o acompanha. Ele atacou completamente o espaço do Pablo Maia, em que ele em nenhum momento esteve bem colocado, mal na partida, errando todos os combates e em especial a saída de bola. Então assim, o Rogério Ceni até poderia inclusive até ter o Ferrarese como um zagueiro e ser mais uma opção para dar um suporte aos garotos, em especial o Diego, que foi expulso. É um bom jogador, mas que teve uma má partida, foi muito mal também. Então teve inúmeras oportunidades o Rogério de ter um São Paulo diferente, de ter um São Paulo minimamente mais capaz daquilo que deveria ter sido feito dentro de campo, e isso não ocorreu. Então, para mim, a derrota do São Paulo passa por 2 situações. Um time com jogadores até experientes, mas que neste sábado pipocaram dentro de campo, foram muito mal, não deram a cara a tapa e não foram decisivos quando tiveram bolas. Não é que o jogo foi só do Del Valle, não. O São Paulo teve chances claras. Senhor Caleri, principalmente. 2, pelo menos, para finalizar. Pipocou mal demais o Caleri no jogo. E um Rogério Ceni que, ao mesmo tempo, não fez a leitura correta da partida. E quando foi tentar mudar, mal demais. Colocando Igor Gomes para tentar mudar o jogo. Éder para tentar mudar o jogo. Rogério, desculpa. Você é um cara experiente. Você é o cara que mais cobrava do São Paulo combatividade e, em especial, energia. E você coloca em campo jogadores que menos trazem esse tipo de fundamento para numa final como essa entregarem e buscarem um resultado que já estava adverso. Então, com todo respeito, fica muito difícil te defender. Um Rogério que eu quero ver daqui para frente, o que vai ser? Já que ele prometeu ficar no São Paulo em caso de conquista da Copa Sul-Americana, ou então a vaga para a Libertadores do ano que vem. O São Paulo está a 5 pontos do Atlético Mineiro, ou seja, um São Paulo que está distante na tabela, um São Paulo que... Tudo bem, tem a matemática ainda favorável nos próximos 10 jogos, mas o São Paulo está jogando para tal. É um São Paulo que dá esperança ao torcedor de que na próxima temporada vai jogar a Libertadores, com tanta equipe nesse bolo, vivendo altos e baixos na competição, assim como o São Paulo, e até jogando um pouco melhor. Então fica difícil acreditar que na próxima temporada o São Paulo vai jogar a Libertadores. Pode chegar numa pré-Libertadores, que já seria um sonho para a realidade e para o desfecho ruim que essa temporada teve em relação ao tricolor com essa perda do título da Copa Sul-Americana. Mas aí é o seguinte, um Rogério que está desconversando, um Rogério que não confia na diretoria, um Rogério que confia muito menos no seu elenco, caso contrário teria feito as melhores opções para essa final da Copa Sul-Americana e agora, claro, dependendo desta Libertadores para continuar. Um cenário 2023 bastante preocupante para este São Paulo que, repito, teve em mãos, de forma palpável, um título da Copa Sul-Americana para conquistar e, na minha visão, deixou escapar por causa de falta de psicológico.